A devoção aos santos. O que são os santos? Você já esfregou o pé de um santo e pediu um milagre? Já arrancou o menino do Santo Antônio e o escondeu até casar? Já o colocou de cabeça para baixo em um copo com água? Já pediu para São Longuinho achar suas coisas? Caso tenha respondido sim para qualquer uma destas perguntas, está na hora de rever seus conceitos. O problema não é pedir, afinal, os santos intercedem mesmo por nós. Mas, infelizmente, muitos católicos tratam os santos como a lâmpada mágica do Aladim. Esfregar, fazer um pedido e esperar a mágica acontecer. Não foi para isso que a igreja investigou a fundo tantas vidas heróicas e colocou-as diante de você. Foi para coisa muito melhor, dar o exemplo. Mas o que é ser santo? É viver a vida em comunhão com os ensinamentos de Deus, colocando no centro de todas as coisas do nosso cotidiano. Pode parecer pouco, mas não é. Não estamos acostumados, por exemplo, a viver Deus no ambiente de trabalho, no colégio, na faculdade, no futebol, com os amigos ou tomando uma cerveja no happy hour da sexta-feira. Nesses momentos gostamos de esquecer que Ele existe e só nos lembramos novamente quando vamos rezar ou pedir alguma coisa. Pois ser santo é tentar não se esquecer de Cristo em momento algum, vivendo de acordo com a consciência da sua presença. Tentar? É. Quem mais tenta, mais consegue. Ninguém é perfeito, nem os santos. Eles estão buscando, aqueles que buscam a santidade, chegar nessa perfeição. Você está pensando, mas o que você disse, você é um herege. Os santos são perfeitos. Antes de acender a tocha, fique sabendo que eles não são. Não. Os santos são exemplos de pessoas que buscaram a perfeição e se aproximaram muito dela por praticarem as virtudes de forma constante, de forma até heróica, mas são humanos como eu e você. Cometeram erros, mas nunca se acomodaram no estado de pecado. Sobretudo, foram fiéis ao chamado de Cristo e buscaram a perfeição em todos os aspectos da vida. Santo mesmo é Deus. O santo é aquele que é como Deus, ou seja, que em sua vida terrena cumpriu de forma louvável o seguinte mandamento: portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. O santo é o verdadeiro homem inteiro, mais feliz que os outros. Opa! Talvez você esteja se perguntando: então eu posso ser santo? Claro que pode. Aliás, não deve esperar morrer para ser santo. Quem é santo em vida. Depois de morto já era, não dá mais tempo. A igreja só reconhece a santidade por meio dos feitos em vida e através de dois sinais pedidos a Deus para que Ele garanta que a pessoa é digna de ser indicada como exemplo para todo o povo católico. Para fechar, você já deve ter percebido qual é a função principal dos santos. A Igreja reconhece vidas santas para que elas nos inspirem a buscar a perfeição. São grandes exemplos a serem seguidos. Não são amuletos para esfregar. Suas imagens são como fotos de pessoas queridas. Estão ali para lembrar-lhe do povo a qual você pertence e da grandeza do seu destino. Não é para você afogar em um copo d'água. Da próxima vez que vi a imagem de um santo, olhe para ela e diga a si mesmo: este homem ou mulher era pecador como eu, limitado como eu, um humano como eu. Se ele conseguiu ser digno dos céus, eu também posso. E devo começar essa jornada agora. Então o que você ainda está fazendo parado aí? Estude a vida dos santos. Conheça os exemplos que eles dão e mãos à obra, porque a fé sem obras ela é morta. O que seria então a virtude heróica? A virtude heróica não quer dizer que o santo seja uma espécie de atleta da santidade.
que consegue fazer coisas que pessoas normais não conseguiriam fazer. Quer dizer, em vez disso, que na vida de um homem se revela a presença de Deus e se torna mais patente tudo aquilo que o homem não é capaz de fazer por si mesmo. Virtude heróica não significa propriamente que alguém faz coisas grandes por suas forças pessoais, mas que na sua vida aparecem realidades que não foi ele quem fez, porque ele só esteve disponível para deixar que Deus atuasse. Cardeal Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, Papa Emérito. E como é o processo de canonização do reconhecimento dos santos? Como é esse processo? Está escrito no livro do Apocalipse que uma multidão incontável de almas será redimida no juízo final. Apocalipse 7, versículo 2. Todas as pessoas que estão no céu são santas, e assim há muitos santos anônimos. Porém, entre os que alcançaram a glória, há aqueles que praticaram as virtudes cristãs de forma heróica, e por isso são aclamados como santos pelo povo. Esses são fortes candidatos a serem canonizados pela Igreja, ou seja, inscritos no cânon. A canonização é o reconhecimento oficial da Igreja de que determinado cristão está na glória dos céus. Assim, é devotada a honra dos altares e pode servir de exemplo para todos os fiéis. A vida de um santo não é isenta de pecados. Vejam as falhas de Moisés, de São Pedro, de São Tomé e outros. Porém, sua amizade com Deus é tão profunda que se torna evidente para muitos. Quando uma pessoa falece com fama de santidade, entre uma quantidade considerável de fiéis, pode solicitar que a igreja canonize o falecido. Na igreja primitiva, bastava que o povo católico aclamasse uma pessoa como santa, contando com o apoio do bispo, para que ela fosse reconhecida. E pela tradição oral, a crença na santidade daquela pessoa ia passando de geração em geração. Com o imenso aumento do número de fiéis, a igreja viu a necessidade de estabelecer um processo formal, antes de permitir que uma pessoa seja cultuada como santa em todo o mundo. Durante esse atual processo de canonização, a vida do candidato a santo é cuidadosamente investigada. De forma muito resumida, esse é o processo, conforme a instrução do Sanctorum Mater. Beato é aquele que é bem-aventurado, ou seja, que alcançou uma boa aventura, ou em outras palavras, se deu bem. Para a beatificação, que não possui caráter de infalibilidade, a Igreja exige a comprovação de uma cura milagrosa por intercessão do venerável. Tal cura deve necessariamente ser analisada por médicos e cientistas, inclusive ateus e membros de outras crenças, sendo considerado inexplicável à luz da ciência. Os fiéis da igreja local poderão, a partir de então, prestar homenagens públicas, culto ao beato. Já para a canonização, que é infalível e definitiva, é preciso que um segundo milagre seja comprovado. Após essa etapa, os católicos de todo o mundo são autorizados a prestar homenagens públicas, culto àquele santo. Em alguns casos raros, o Papa pode dispensar a comprovação de milagres para a beatificação e a canonização de uma pessoa. Esse foi o caso de São José Anchieta, canonizado com base na sua fama de santidade e nos relatos históricos de suas virtudes e dos milagres realizados em vida. Mas se Jesus é o único mediador, como fala em 1 Timóteo 2,5, versículo 6 também, então por que pedir a intercessão dos santos? Isso é feito porque os santos podem interceder por nós junto a Deus, já que estão em comunhão com Cristo. Note que a Bíblia diz que Jesus é o único mediador e também que Deus realiza milagres por meio de seus santos. Entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Atos 19, versículo 11. Em sua carta a Timóteo, São Paulo fala de mediador no sentido de salvador. De fato, somente Jesus nos reconcilia com o Pai, pois ele morreu na cruz para nos salvar. Os santos, por sua vez, não podem salvar ninguém, e mesmo a Virgem Maria necessita da salvação de Cristo. Os santos podem, porém, ser mediadores das graças divinas, pois são membros do corpo de Cristo.
E se Cristo tem um corpo, do qual ele é cabeça, como nos explicou São Paulo em Coríntios 12, então os membros desse corpo participam também da sua ação mediadora. Na Bíblia encontramos 4 fatores que provam isso. Os cristãos rezam e intercedem uns pelos outros. Os santos, vivos ou mortos, realizam milagres tal como Cristo. Todo batizado exerce um sacerdócio real, como fala em 1 Pedro 2,9. Jesus vincula o perdão dos pecados e a mediação dos seus apóstolos. Esses 4 pontos constituem ações de mediação. E isso faz muito sentido segundo São Pedro. Os cristãos são participantes da natureza divina, segundo Pedro 1,4. E São Paulo disse: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2,20. Seguindo a lógica, se Cristo vive na pessoa, ele realiza suas maravilhas por meio dela. Por meio, mediação. Pois Jesus disse: não está escrito em vossa lei. Eu disse: sois deuses? Se ele chama Deus aquele que aos quais a palavra de Deus foi dirigida. João 10, 34 e 35. Nos Atos, está dito que os apóstolos impuseram as mãos sobre as pessoas e que elas receberam o Espírito Santo. Se a intercessão dos santos não fosse uma realidade, isso seria totalmente ilógico e aquelas pessoas poderiam receber o Espírito Santo diretamente de Deus, sem a mediação dos apóstolos, num tipo de auto-unção, que furada, não é assim. Portanto, alguém que diz que os membros do corpo de Cristo não participam da sua mediação está contradizendo a própria Bíblia. Porém, a palavra de Deus é perfeita e nela não há confusão. Para ficar bem claro, vamos destrinchar no próximo tópico os 4 fatores da mediação encontrados na Bíblia, fazendo um breve estudo bíblico. Antes disso, devemos entender que quanto mais perfeita é a comunhão de um membro com o corpo de Cristo, mais perfeita é também a sua capacidade de intercessão. Por isso, o povo católico pede a intercessão, em especial, daqueles cristãos cuja santidade é notável. Afinal, São Tiago ensinou que a oração fervorosa do justo tem grande poder. Tiago 5,16. Pensando bem, até mesmo os protestantes não diferem muito de nós quando pedem bênçãos e orações aos seus pastores ou irmãos de fé. Ora, por que não oram e pedem bênçãos diretamente a Jesus? Já que entendem que ele é, estritamente, sozinho, o único mediador? Hein? As Escrituras não deixam margem para dúvidas. Os cristãos vivos ou falecidos participam da natureza divina como membros do corpo de Cristo. Isso permite que eles intercedam uns pelos outros junto ao Pai. Quais são os fatores bíblicos que apontam para isso? Os cristãos rezam uns pelos outros. Conferi em Números 12, do 11 ao 15. Conferi também em 1 Reis, capítulo 17, do 19 ao 24. Também em Jó 42, versículo 8. Também em 1 Timóteo 2, 1. Tiago 5, do 14 ao 16. Está claro que os cristãos intercedem uns pelos outros. E mais, essa intercessão não cessa após a morte. O livro de Apocalipse confirma isso. Apocalipse 6, do 9 ao 10. Apocalipse 7, 15. Também Mateus 22 e versículo 32. Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Mateus 22, 32, vem prova a intercessão dos santos. Também segundo Macabeus 15, do versículo 12 ao 14. Os santos realizam milagres, segundo Reis 13, versículo 20 ao 21. Também João 14, versículo 12. O sacerdócio rege dos cristãos, real. 1 Pedro 2,9 fala sobre esse sacerdócio. Cristo é o único sacerdote, mas participamos do sacerdócio dele. A confissão dos pecados é em João 20, do 22 ao 23. Então aqui é um pouquinho sobre a intercessão dos santos.